Já começou. Olá, sou a professora Elaine Sivalci, da disciplina Gestão de Projetos. E, como estava aí conversando com vocês, nós, na semana do dia 15, deixa eu levantar o calendário aqui, dia 3... nós temos ainda 2 semanas, fora essa de hoje. Do dia 15 ao dia 19. De 15 a 19, a gente vai ter aí todas as provas B2. Na semana seguinte, a gente vai ter segunda chamada, que vai de 22 a 26, as provas de segunda chamada, e também as provas de exame, para quem não passou no primeiro semestre, né? E hoje a gente vai ter o último conteúdo, que vai falar aí do MS Project, que é o Project, é o software mais utilizado, né, que a gente tem aí na área de gestão de projetos, é o mais comum. A gente vai falar de conceitos dele, só para a gente ter, assim, uma ideia, porque o ideal também é vocês o quê? Lerem o capítulo do livro, que a gente tem um capítulo inteiro, a gente tem lá 20 ou 30 páginas só a respeito dele, e treinar, né? Se você conseguir a versão gratuita, treinar, utilizar, porque, na verdade, o que ajuda muito quando a gente está falando do software é a utilização mesmo. Mas ele é bastante interessante, a gente vai ver hoje esse conteúdo, e aí ele acabou, né? E a gente vai poder, na semana que vem, fazer simulados, no sentido de eu trazer um estudo de caso, semana que vem, para a gente elaborar. Eu queria saber, inclusive, com relação aí, às atividades, se todos vocês fizeram, entregaram, eu já lancei as notas. Se tem alguma coisa que esteja incorreta, me avisa. Quem mandou, eu não coloquei a nota, algo do gênero, pode falar comigo novamente, entendeu? Pro, eu preciso falar com você. Pode falar. Eu tinha te enviado uma parte do trabalho, só que assim, cada um do grupo enviou uma parte. Isso é péssimo. Então, porque tipo, a gente não sabia como enviar. Aí eu acho que a Tamires enviou a parte de todo mundo. Aí você me respondeu que você não teria como avaliar o trabalho. Aí eu fiquei desesperada. Que eu não tinha como avaliar o quê? O trabalho, porque estava incompleto. Ah, sim, mas porque, gente, ó, então vamos lá, desculpa, talvez se eu não me expressei corretamente. Quando eu coloco para vocês o seguinte, trabalho em grupo, é o grupo que faz. O grupo, então, você tem que me mandar o trabalho inteiro com o nome das pessoas que fizeram o trabalho. Isso é uma praxe. Desculpa se eu achei que fosse tão óbvio e não detalhei essa questão. Mas poderiam ter me perguntado também antes das datas de entrega. Ó, professora, vou entregar tudo ou entrega? Porque assim, ó, não me importa a parte. Se você me entrega uma parte do trabalho, sabe o que significa? Que você não completou. Se você não completou, como eu vou avaliar? Se eu te avaliar, eu vou avaliar pela parte, então você vai ter uma nota muito menor do que o todo. Quando a gente fala trabalho em equipe, trabalho em grupo, faz o trabalho inteiro. Coloca o nome de todas as pessoas e manda. O que aconteceu? Como eu havia colocado no AVA, eu expliquei bem isso naquele dia. Eu falei, mesmo sendo em grupo, não precisa tirar o nome do grupo. Posta individualmente, porque como a nota sai individual no AVA, eu vou aproveitar essas notas já individuais. Então, se eu vejo que o grupo me mandou tal, eu vou dando nota. O que aconteceu? Muita gente não conseguiu postar no AVA e me mandou por e-mail. Por e-mail é o trabalho completo, né? Com o nome de todo mundo. Mesmo que fosse no AVA, eu ainda deixei claro, ó, posto o trabalho em grupo, não tem problema que tá o nome de todo mundo, mas posto individualmente no AVA. Imagina, ó, uma tabela de Excel que cada coluna é um aluno. Eu vou lá visualmente e vejo que vocês entregaram. Eu clico e vejo o trabalho. Por isso que é importante individual, porque é fácil para o meu controle. Eu não sei se eu expliquei ou ficou alguma dúvida.
Não, sim, tá claro. A gente ficou nessa dúvida se era para enviar ele completo ou em partes. Aí a Tamires, eu até tinha explicado no e-mail que a Tamires iria enviar a parte com todo mundo e tal. Aí foi isso. Mas todo mundo ficou com a nota. Sim, É porque eu fiquei esperando. Como você disse, isso é uma parte, eu falei, vou esperar o resto. Vou esperar, vou esperar. Quando você mandou o todo com o nome do grupo, aí eu dei a nota e aí eu pude avaliar. Porque, se põe no meu lugar, como eu vou avaliar partes? Quando a gente fala, isso até é uma questão importante para a gente, quando a gente está falando em gestão de projetos, que já é a aula agora. Quando a gente está falando de gestão de projetos, é um trabalho em equipe. Para falar da importância disso, existem algumas competências necessárias para o profissional do século XXI. Uma dessas competências, uma delas, para algumas, liderança, capacidade de liderar, aprender a aprender. A outra raciocínio lógico e matemático. Relacionamento interpessoal é uma das competências que é entre pessoas. O intra, a palavra intra, é eu comigo mesmo. A palavra inter é eu com os outros. Então, o relacionamento interpessoal é uma das competências necessárias e a outra é trabalho em equipe. Porque houve uma mudança no mundo e nas organizações. Na década de 90 para trás, o trabalho era muito individual. E as pessoas se sobressaíam pelo seu trabalho individual. Hoje, um líder, ele se destaca dentro de uma empresa, em qualquer lugar, inclusive na universidade, de acordo com a sua capacidade de liderar uma equipe, um grupo. Então, pode ver, todo grupo tem líderes dele. E quando a gente dá um trabalho em equipe, todos os trabalhos são em equipes para vocês, é para desenvolver a competência, trabalho em equipe e também relacionamento interpessoal. Porque se eu vou fazer um trabalho que eu preciso da opinião de todo mundo, eu vou ter que ter uma certa negociação, porque eu penso de um jeito, a outra pessoa vê de outra forma, a gente tem que entrar num consenso. E essa negociação, ela é extremamente importante, é uma competência extremamente importante, que é exercer a liderança, que é saber dividir esse trabalho. Então, o trabalho em equipe, ele não tem valor aos pedaços. Nenhum. O valor de um trabalho em equipe é o todo. O que uma equipe consegue desenvolver? E pode ver, eu não sei se nas empresas, quem já trabalha já deve ter percebido isso, que tem poucos líderes e equipes grandes, que a gente chama de autogestão, autogeridas. As próprias pessoas fazem a sua gestão, que é uma mudança que a gente tem na sociedade também. E a equipe, o trabalho em equipe, então eu tenho um chefe para muitas pessoas. Antigamente era o contrário, eram muitos chefes para poucas pessoas. Hoje a gente mudou, o mundo mudou, você tem poucos líderes para uma quantidade grande de pessoas. Então, desenvolver a competência de trabalhar em equipe, ela é fundamental para o profissional do século XXI. Por isso que não é à toa que todos os professores pedem trabalho em equipe. É porque tem que desenvolver e é difícil demais. Se é difícil presencialmente na universidade, eu imagino como é online, deve ser mais complexo ainda, né, você desenvolver essa competência. E toda vez que você for procurar emprego, para qualquer coisa, eles sempre vão querer saber como é essa sua competência. Será que ele sabe trabalhar com equipe? Será que ele sabe compartilhar conhecimento? Porque, para vocês terem uma ideia hoje do que eu estou falando, as organizações, elas, por exemplo, os bancos fazem isso, a grande maioria deles. A remuneração, parte dela é individual, você tem uma meta, parte é a equipe. Você não consegue o 100% se a sua equipe não atingir o 100%. Porque o que ele incentiva? Se você tem um conhecimento que teu colega não sabe, você bateu a meta, você vai lá, você vai ensinar o teu colega de trabalho, para que ele também bata a meta, porque se todo mundo bater a meta, a sua remuneração amplifica, ela é maior. Então, é uma forma de estimular não só o desempenho individual, como também o desempenho
da equipe. E assim, um bom líder hoje é um bom formador de equipes, onde as pessoas sabem trabalhar, elas sabem dividir e sabem suas responsabilidades. E aqui na universidade é interessante, porque eu vou falar da minha experiência, para não ficar apontando ninguém, falando da minha experiência. Meu primeiro ano de faculdade, peguei lá, tinha minha equipe de trabalho. O que aconteceu com essa equipe? Como eu entrei na segunda graduação com mais idade, já tinha mais o quê? Maturidade. Eu entrei numa equipe de muita gente que era iniciante, digamos assim. E o que aconteceu? Eles não fizeram nada do trabalho, eu fiz praticamente o trabalho inteiro. Ou seja, acabei levando a equipe nas costas, né? Isso é muito comum. Aí eu fui aprendendo que eu tinha o quê? Que escolher pessoas que tinham a mesma filosofia que eu. Aí eu comecei a observar os outros grupos. E vi que tinha um grupo de pessoas mais maduras que eu vi que eles tinham uma sintonia muito boa. Para vocês verem assim essa experiência, por que ela é importante? Para vocês avaliarem também a de vocês. A minha, uma vez, eu me reuni na casa de uma colega da nossa equipe. Gente, saiu tudo, menos trabalho. Batia papo, ouvi um monte de coisa. Mesmo falando para eles, o pessoal mais inexperiente, ó, vamos ter foco para fazer o trabalho, não adiantava. Perdi acho que uns 2 fins de semana tentando fazer trabalho, não dava. Até o dia que eu fiz o trabalho e coloquei o nome de todo mundo, que eu não podia ficar sem nota. Eu errei? Claro que errei. Mas a minha preocupação era garantir a minha sobrevivência. E eu não dava mais para brincadeira, já era casada, tinha filho, não dava mais para ficar perdendo tempo. Eu observei essa outra equipe e o que eu observei? Que lá eles se reuniam no intervalo. E eu ficava só sentada olhando. E no intervalo eles discutiam o trabalho. E apresentavam, e era impecável a apresentação deles, todo mundo sabia o que estava falando. O que eu fiz? Pedi para entrar nesse grupo. Falei, olha, eu observei como vocês trabalham, isso vai muito ao encontro do que eu penso. Eu gostaria de trabalhar com vocês, pode ser? A resposta principal foi não. Fiquei chocada. Assim, nós vamos pensar, vamos discutir entre a equipe e a gente dá uma resposta. Falei, nossa, né? Olha, então tá bom, né? Aí eles me perguntaram, você tem algum trabalho que você já fez? Aí eu mostrei o trabalho, porque você vê como eles são exigentes. Eles quiseram ver a minha produção. O que eu já tinha feito? Ó, minha produção é essa aqui e tal, né? Já fiz isso com outro grupo, tal, a qualidade do trabalho. E aí, eles no dia seguinte me chamaram e falaram, olha, nós vamos te dar uma chance. A gente vai ter um trabalho para fazer agora, você vai fazer junto, e a gente vai avaliar seu desempenho e conforme for você fica ou não. Olha só o que aconteceu comigo. Falei, tá bom. E eu tava assim, né, ansiosa. Fizemos o trabalho e qual que era o estilo deles? Dividiam as partes, cada um fazia a pesquisa, colocava na metodologia científica, que é a BNT, juntava tudo, Frankenstein, e discutiam no intervalo, não tinha nada de ficar se encontrando na casa de ninguém. Por quê? Porque todo mundo era casado, todo mundo trabalhava, tinha suas responsabilidades, não dava. E aí o que acontece? Juntavam, discutiam 2, 3 vezes no intervalo, 3 intervalos na semana, para poder apresentar. E a apresentação deles era brilhante, era o melhor grupo. Bom, pessoal, depois de muito sufoco no segundo semestre, consegui entrar nesse grupo. Fui com ele até o 8º semestre. Foram 4 anos trabalhando com a mesma equipe. Até hoje tenho amizade com todos eles. Não falo muito, mas a gente sempre está em contato um com o outro. São pessoas que estão atuando nas organizações. Para vocês verem aí como é essa questão do trabalho em equipe, como ela é difícil da gente... Mas agora, no início, é aprendizagem, né? Meu primeiro semestre é o semestre mais difícil de todos. Vocês vão me dar razões quando vocês chegarem no 3º, 4º semestre. A professora falou isso. O mais difícil é o primeiro, que você está conhecendo tudo, você está aprendendo. Depois que você pega a manha, do segundo em diante, vocês vão ver, vai rápido, os trabalhos são feitos com rapidez, com qualidade, né? Uma coisa que eu não vejo, por exemplo, hoje em dia, que a gente fazia muito, é dar um feedback para o professor, é mandar o trabalho antes de postar. Falar, professor, ó, eu fiz este trabalho, o que você acha? Você acha que tá bom? Qual é a sua sugestão de melhoria?
ou se ele tá bom. Manda o professor dar uma avaliação. Claro que a nota aí é sempre melhor, e você vai ter, pode ver, os bons trabalhos da sala, eu elogiei, eu coloquei excelente trabalho, ótimo trabalho, bom trabalho. Porque tem uns que só cumpriram tabela. Ah, tem que fazer para ganhar nota, vou fazer por fazer. Você acha que o professor não percebe? Claro que percebe. Eu percebo quais são os bons trabalhos que a pessoa investiu, pesquisou, procurou fazer o melhor trabalho possível, e aquele trabalho que o cara quis cumprir tabela, respondi por responder. E eu também respondo, ok, você fez o mínimo necessário, beleza. Só que quem ganha com isso? Ou melhor, a pergunta correta, quem perde com isso? Você, aluno, porque se você faz um trabalho aquém do que você pode fazer, você perdeu uma grande oportunidade de aprender, de falar, olha, legal, de tirar dúvida, os melhores trabalhos serão os líderes e os chefes da gente no futuro. As pessoas que mais se dedicam, que mais, pode ter certeza, no futuro vai ser seu chefe. É ele que vai ter os melhores cargos na sociedade, porque é a pessoa que mais tem conhecimento e que demonstra isso dentro das organizações. Bom, gente, acho que foi aí uma aula só sobre equipes. Por quê? Porque é uma coisa importante, às vezes ninguém fala isso pra gente no primeiro semestre. E adorei o seu comentário e o fato de você trazer esse assunto aqui, porque todo mundo aprende com isso, né? Com certeza foi uma excelente pergunta, muito boa. Vamos começar então agora, pessoal, falar um pouquinho do MS Project. Vou agora, deixa eu ver se não tem ninguém esperando, não. Eu vou colocar ele aqui no... Agora, a outra questão, podia ter falado antes? Podia, pessoal, mas assim, o professor, geralmente, ele trabalha sob demanda. Se não há dúvidas, a gente entende que muita coisa já é... A gente explica, põe detalhado. Então, a gente não entra muito em detalhe, porque às vezes parece que algumas coisas são óbvias, e não são. Por isso que é importante perguntar. Perguntar é o ato intelectual mais importante, né? Não entendi, pode perguntar quantas vezes for necessário. Excelente. Então, vamos aqui começar, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo aqui. Bom, chegamos no último conteúdo. Ai, que medo. Aqui é o nosso livro. O nosso livro, só para... Gente, ele é muito detalhado. Se vocês entrarem lá na unidade 4, que é essa que a gente está aqui, ó, unidade 4, especificamente a 4.3, ferramentas de gestão de projetos, vocês vão ver que tem muito detalhe. Então, a minha aula é só uma introdução para vocês trabalharem com o Project. O Project é experiência, é usar, é pegar um projeto, uma EAP, tem diversas, jogar EAP de qualquer coisa no Google, você vai achar um monte. E treinar, treinar utilizando ele, né? Então, aqui, ó, o objetivo dessa unidade é apresentar o software de gerenciamento de projetos e as suas respectivas aí funcionalidades. Então, e o objetivo nosso hoje é fazer um plano aí de controle desse projeto, a gente vai usar o Project, e outras ferramentas igualmente boas. Mas a vantagem realmente do Project é que ele é utilizado em 99,9% das empresas. A gente não pode falar 100, mas quando a gente está falando de projetos, é ele que será utilizado. E ele é um software aí de gestão muito utilizado pelas empresas e somente empresas com projetos complexos precisam de outros tipos aí de softwares, mas a maioria que a gente coloca aí, vamos dizer, a grande maioria, ela cabe perfeitamente no Project, né? Bom, aqui a gente tem uma tela para a gente entender, ou uma EAP, eu vou tentar colocar, não consigo. Peraí, vou voltar, perdão.
Bom, pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela? Nem perguntei isso no início. Todo mundo está enxergando a aula? Sim. Ah, tá bom. Só para saber se está claro, porque outro dia eu estava dando aula e falei, ah, pessoal, não está aparecendo nada. Então, tá bom, obrigado. Olha aqui, a gente tem uma EAP. O que é uma EAP? Que a gente trabalhou isso em sala de aula muitas vezes. É um projeto, eu tenho um projeto de uma nova loja, eu tenho as especificações que a gente pode falar que é o escopo do projeto, as instalações, a equipe, os ingredientes e itens de consumo. A EAP consiste em fazer o detalhamento. Então, aqui, olha essa EAP. Nas instalações, a gente vai ter que contratar projeto da loja, precisa contratar a reforma, acompanhar a reforma, providenciar todos os alvarás e licenças de funcionamento, tudo isso só instalações. E também fazer a limpeza inicial. Então, isso aqui é só para as instalações da nova loja. Aí a gente vai ter a equipe. Na equipe, a gente vai ter anúncio de vagas, porque a gente vai fazer essa contratação, tem que fazer esse anúncio. Entrevistar e selecionar candidatos, uma coisa também importante, muito importante, né? Solicitar documentação, assinar o contrato de trabalho. Então, aqui eu vou explicar mais ou menos, acho que aqui, ó, tá muito claro nas instalações, que é uma questão operacional, se eu vou instalar para a gente entender essa EAP, se eu vou instalar uma nova loja, o que eu vou precisar? Contratar um arquiteto para ele me desenhar, vou ter que ter uma equipe de engenharia que vai montar essa loja, se a loja já existe e eu vou fazer uma reforma, então tá aqui, ó, vou ter que contratar da mesma forma um arquiteto e engenheiros para fazer essa reforma, fazer o acompanhamento dessas fases. Só, olha, a instalação já é um projeto, se a gente for pensar. Dá para dividir aqui como um projeto, só a reforma das instalações. Providenciar o alvará aí, toda a parte legal, e fazer essa limpeza inicial. Quando a gente fala de equipe, então, para a gente entender do ponto de vista de processos, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai contratar pessoas, se chama demanda. Tem uma demanda, ou seja, as áreas precisam de pessoas. Eu, por exemplo, estou liderando um projeto, que é esse projeto da nova loja, todos nós estamos liderando esse projeto, e eu vou precisar de pessoas para trabalhar nesse projeto. Primeira coisa que a gente vai anunciar, aqui já está, sintetizado anunciar vagas. Dentro de anunciar vagas, o que a gente vai ter? Quais são as vagas? Qual é o desenho do cargo? Então, dentro dessas vagas, eu vou precisar uma recepcionista, um auxiliar, vou precisar uma pessoa da área de tecnologia da informação. Cada pessoa, cada profissional que eu preciso, cada vaga, ela vai ter que ter um desenho. O que é esse desenho? Quais são as competências necessárias? O que a pessoa vai ter que fazer? Para quem ela vai se reportar? Qual a formação que ela tem que ter? Ensino médio, curso superior? Um curso superior específico em alguma área? Se eu vou pegar alguém para trabalhar lá na área, é uma empresa de engenharia, ela vai ter que ter um engenheiro. Então, engenheiro do quê? Elétrico, mecânico, mecatrônica. Para vocês verem que, embora a gente veja aqui uma caixinha só, isso implicitamente tem uma série de detalhes que aqui não aparece, mas que são inerentes. Para anunciar a vaga, eu preciso de ter tudo isso que eu disse para vocês. Para quê? Para anunciar, a gente chama isso de gritar para o mercado, falar para o mercado, olha, mercado, eu tenho aqui essas vagas, que se chama recrutamento. Então, no recrutamento, eu anuncio a vaga, e para anunciar, eu já tenho que ter o desenho do cargo, para saber contratar as pessoas corretas. Essas pessoas chegam até a empresa. Chegando à empresa, a gente vai fazer o quê? Entrevistar. Então, primeiro eu vou selecionar currículos. Vou receber aqui, ó, nesse anúncio de vagas no recrutamento, um monte de anúncios.
eu vou selecionar os melhores currículos. Ou seja, o objetivo é casar a personalidade da pessoa e os conhecimentos que ela tem com a vaga que está sendo oferecida. Olha como é difícil fazer isso. Então, eu vou analisar a formação, os cursos que a pessoa tem, onde ela trabalhou, experiência profissional, para ver o que mais se adequa à vaga. Aí eu vou selecionar vários tipos, seleção do ponto de vista psicológico, do ponto de vista técnico, saber se ele conhece tecnicamente o que ele vai fazer, seleção do ponto de vista intelectual, trabalho em equipe, dinâmica em grupo, inclusive entrevistá-lo. Depois, se ele for selecionado em todas essas etapas, aí eu vou chamar, vou falar que ele está aprovado e solicitar os documentos para fazer a contratação, né, desses funcionários. Assinar o contrato de trabalho, seja ele estágio, seja ele CLT, cada um tem uma categoria, então tá, né? E agora nós temos diversas categorias, né? Enviar esses documentos para um contador, ou se a empresa tem o próprio contador, né, para fazer todos esses registros contábeis, solicitar que o funcionário faça exame médico admissional, treinar essa pessoa, só depois ela começa a trabalhar. Isso tudo aqui é para vocês verem que quando a gente erra na contratação, é um custo absurdo para a empresa. Quando você fala assim, e acontece demais, diversas vezes eu falei, contratei a pessoa errada. Porque olha o custo que a gente tem na contratação, é muita coisa. E são muitas pessoas envolvidas aqui, atividades, muitos processos também com atividades. E quando a gente erra, significa que você vai ter que fazer tudo isso aqui novamente. Nessa nova também, eu vou ter os ingredientes, os itens de consumo, né? Que é uma loja de doces, uma loja de bolos, por exemplo. Ah lá, preparar a previsão da demanda, também é nossa aqui, ó. Quantos bolos venderemos por dia? Né? Fazer contratos com os fornecedores. Eu estou tentando tirar aqui para ver o de baixo. Toda aula, a professora tem o mesmo problema, né? Deixa eu tentar aqui. Não consigo. É só quando ele quer. Bom, vamos lá. Então, vamos lá, vocês vão me ajudar, que eu não estou conseguindo ver embaixo da caixinha. Aí, ó. Preparar a previsão da demanda. O que é previsão da demanda? Quantas pessoas querem comprar o nosso bolo? Então, eu vou ter que fazer um cálculo da demanda. Quantas pessoas tem no entorno? Que região que a gente vai atender? Eu vou atender um bairro? Vou atender São Paulo? Vou atender Brasil? Ou vou atender global? Então, diante disso, eu vou ter que preparar a demanda, ou seja, pessoas interessadas em comprar. E nós, dentro da empresa, faremos o quê? A oferta dos bolos. Enquanto nós ofertamos, existe uma demanda, que é o mercado querendo comprar. Fazer contato com os fornecedores, porque se eu já sei quantos bolos, eu tenho uma previsão, porque saber a gente não sabe, a gente tem uma previsão da demanda, eu vou ter que comprar matéria-prima. Então, ó, quanto eu vou precisar de farinha, quanto de óleo para fazer esses bolos. E aí eu vou ter que contactar aí os fornecedores. Dizer o seguinte, ó, vou abrir uma loja de bolos e eu tenho uma expectativa de venda desses bolos. E eu vou usar tanto de farinha, certo? Quem me lê a outra caixinha aí que eu não estou conseguindo tirar? Esta outra aqui. A terceira aqui, ó. Qual, professora? Você está em que item? Ingredientes e itens de consumo. Na terceira aqui do lado direito. Definir processo de compra. Boa. E a outra? Colocar primeiro pedidos. Tá, e depois? Receber itens. Então, aí a gente tem um processo, né? Então, esse processo tá assim. Desculpa, a terceira é?
Definir A terceira, processo de compra. definir processo de compra. Isso. Definido o processo de compra. Então, assim, ó, vamos lá. Para vocês verem como as coisas são complexas. Definir um processo de compra. Um processo de compra, vocês vão aprender isso mais para frente, mas não tem jeito, eu vou ter que antecipar daqui um spoiler, para vocês entenderem isso. Um processo de compra empresarial tem 7 passos. Como que a gente compra? Vamos pensar isso. Eu passo na frente de uma loja, vejo um produto, falo, olha que legal, e compro. Sei lá, que processo que é esse? Eu vou lá, escolho, né? É um passo. Dentro da empresa é diferente. Não existe compra emocional. Nós, enquanto pessoa física, a gente compra emocionalmente. Eu vejo um produto, eu quero. Eu vejo um doce, eu compro e como o doce ali na hora. Passo no cabeleireiro e falo, ó, corta aí o cabelo, né? Não é verdade? Na organização, não. Só existe compra se existe pedido de compra. Eu vou falar dos 3 itens mais ou menos juntos, tá? Se existe um pedido de compra e só tem um pedido de compra se há necessidade daquele produto e serviço. Não tem como eu fazer um pedido de compra chutando. Não, olha, se eu já fiz uma previsão, eu sei como, então, quais são os passos. Então, os passos. Determinar quanto tem que ser comprado. Vou mandar esse pedido, para um departamento de compras. Não importa se sou eu mesmo que faço isso, mas é uma outra área. O departamento de compras tem um processo que é o seguinte: toda vez para comprar, tem que consultar pelo menos 3 concorrentes do mesmo produto. Eu não posso ir lá, essa empresa. Não, tem que fazer 3 orçamentos. Orcei o primeiro, orcei o segundo, orcei o terceiro. Aí eu vou para um outro processo que é analisar os 3. Qual deles tem certificado de ISO 9000? Qual deles tem o melhor preço, o melhor prazo e a melhor qualidade? Olha como é difícil comprar. Depois que eu avalio tudo isso, eu vou passar para alguém do meu departamento para ver se tudo que eu fiz está correto. Pegar uma assinatura dizendo, ó, tá ok, essa seleção que eu fiz. Aí eu vou contactar, entrar em contato com o escolhido. Esse escolhido vai lá, eu vou negociar com ele. Prazo de entrega, todas as questões técnicas. Olha, eu não vou trabalhar com qualquer farinha. A minha farinha vai ser artesanal e farinha tipo A para eu ter os bolos mais gostosos, os produtos melhores do mercado, para ter um diferencial. Falar, não, os bolos dessa loja, pode comprar que ele é muito bom. Deu para entender aí a complexidade que é esse ingredientes e itens de consumo? Parece. E como que eu sei de tudo isso? Estudando muitos anos e fazendo, né? Quando a gente vai para a prática, a gente vai aprendendo todas essas questões. Esses detalhes que às vezes não estão nos livros, e aí a gente aproveita essa experiência que a gente tem. Ficou claro aqui, pessoal? Essa EAP que a gente vai trabalhar, ou vai dar exemplos durante o project, para vocês entenderem. Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se não há dúvidas, vou seguir em frente. Ficou Aqui claro. eu nem acho que... Pode falar. Não, mencionei que ficou claro. Tá bom, então. Eu vou tentar aumentar, que tá tão baixinho aqui, eu acho que é o meu microfone. Peraí. Vou tentar aumentar e já venho aqui, peraí. Deixa eu só baixar. Beleza. Bom, visão geral do Project. Bom, o que é o Project? Ele é um software, né, de gerenciamento dos projetos. Ele é utilizado para aplicação de média complexidade. Por quê? Quantos existem projetos muito... Imagina um projeto de construção de uma rede de hospitais, como está acontecendo isso no mundo todo. Você precisa de um software mais potente, né? Com mais recursos, eu diria, e até condições de armazenamento de informações. Mas, para um hotel de média complexidade, qual que é a vantagem, os pontos positivos do Project?
fácil aprendizagem. É um software intuitivo. Fuçando nele, a gente já aprende bastante, entrando nas caixinhas, lendo as opções, né? Então, aqui, ó. Ele segue um padrão do Office. Então, muitas vezes, se você tem um pacote do Office completo, ele vem junto, tá? Ele permite o uso de macros, integrando especialmente o Excel. Então, se eu tenho uma planilha de Excel com todas as informações, eu posso transportar esses dados para o Project com muita facilidade, né? Eles conversam. E é uma ferramenta adequada para planejamento, estruturação e controle do projeto, ou seja, ele pega o projeto como um todo, porque ele vai ter ferramentas que vão nos ajudar no planejamento, né? Para projetar esse futuro, na estruturação, ou seja, né? Na parte mais de colocar o projeto em prática e controle desse projeto, ele está dentro do prazo, está fora do prazo, as pessoas envolvidas, né? E ele aplica-se aí, ó, para o pequeno e grande número de projetos, né? E tem um bom custo, ele tem um custo relativamente pequeno, perto do benefício que ele traz. Então, são aí as grandes vantagens que a gente tem aí em trabalhar com o Project. Ele é, inclusive, de fácil utilização. No planejamento estratégico, vamos então recordar o que é o planejamento estratégico. Se eu vou elaborar um projeto, a gente está lá na versão do escopo, vou criar o escopo do projeto. Então, eu vou fazer um planejamento para esse projeto, projetar futuro. E quais são as estratégias que eu vou ter nesse planejamento? É a parte exatamente que a gente está. Então, ele fala que o autor, que quando apareceu pela primeira vez, o Project, era uma ferramenta para usuários somente standalone, ou seja, quando fosse possível, né? Uma ferramenta paliativa. Hoje, ele já evoluiu muito e oferece aí diferentes produtos de acordo com a necessidade da empresa. Entre eles, tem versão web, versão online e versão cliente para Project Online. Então, são 3 versões aí diferentes. E aqui o autor até explica para a gente que a web é a versão mais simples do Project, apresenta aí funções para esse gerenciamento. Ai, gente, eu não consigo, não me conformo de não tirar essa... Peraí, só um minutinho. Pronto. Mais fácil. Aí. Olha lá, versão web, ela ajuda aí, olha, ela é uma versão simples do Project, apresenta as principais funções para esse gerenciamento aí do projeto na nuvem. Então, o web, ele fica lá tudo na nuvem. A nuvem é onde ficam os hardwares, ficam lá os armazenados, né? O banco de dados, digamos assim, que fica lá. Essa versão web permite a armazenagem dos dados em CDs, né? Você pode armazenar em CD e possibilita que armazene de forma segura dados usados por aplicativo empresarial, além de usar Power Aplicativos e o Power BI. Bom, vamos traduzir esse monte de... Bom, acho que até aqui versão web todo mundo entendeu. A nuvem a gente sabe o que é. É um banco de dados onde fica armazenado todos os dados lá dentro. E aqui o último que ele fala, né, que possibilita que você armazene de forma segura dados usados por aplicativos empresariais. Algumas empresas têm o Power Aplicativos e o Power BI. Vou explicar principalmente aqui o Power BI, que já explico os dois. Nossa, explicar assim tão rápido, mas vamos lá. O Power BI, existem alguns softwares de gerenciamento de empresas. O que são esses softwares? Todos os processos empresariais que a gente aprende na universidade, na área de recursos humanos, marketing, administrativo, financeiro, contábil e produção, todos esses processos, eles estão no sistema.
Então, cada processo que a empresa faz no mundo real, ele é feito no mundo virtual. É como se o sistema fosse um avatar do mundo real. É o sistema de informação, é um avatar. Então, sei lá, a empresa fez uma venda, essa venda fica registrada no mundo real. Então, ela é feita eletronicamente, fica registrada no sistema de informação. O BI chama Business Intelligence, que significa o seguinte, o BI. É um sistema de informação dos mais evoluídos que a gente tem hoje. Então, o que ele faz? Ele faz a gestão da empresa como um todo. Dentro desse sistema de informação, a gente tem um módulo chamado Balance Scorecard. O que é esse Balance Scorecard? Que a gente até falou em algumas situações. Ele foi criado pelo Kaplan, é um módulo de negócios dentro do sistema de informação. Então, se eu estou trabalhando com BI, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com alguns alunos sobre o ramo farmacêutico. Todas as empresas que fabricam as farmacêuticas, elas utilizam BI, porque a complexidade do negócio delas é tão grande, que elas têm que ter um software muito potente para poder ser competitivo nesse mercado. E o Business Inteligência é isso, é um sistema de informação que ele atende todos os níveis hierárquicos, operacional, tático, estratégico, todo mundo entra e utiliza ele, e ele é extremamente... Ele fornece informações muito relevantes para a tomada de decisão. É diferente de uma empresa que não tem um sistema de informação, é um sistema de informação simples. O BI não, é o que a gente tem de mais evoluído hoje no mercado em sistemas de informação. Então, se eu trabalho com Power BI, eu posso facilmente migrar essas informações para um project ou do project por BI, que ele quer dizer que é isso, o autor, que existe uma conexão, né, entre os softwares. E ele quer dizer o seguinte, mesmo utilizando um software tão analítico, e essa acho que é a questão, faltou essa palavra importante. Então, qual é a diferença do Power BI para um ERP, que é um sistema também de gerenciamento simples? Um é analítico, outro não. O ERP faz a gestão da empresa. Eu vou lá e tiro relatórios do que está acontecendo nas áreas. O BI não. O BI, ele é um software analítico, então ele tem informação interna da empresa e externa. Olha só, já faz toda a diferença. Então, ele busca indicadores externos, bolsa de valores, mercado, e ele usa também a inteligência artificial nesses processos todos. Então, a diferença de um BI para um sistema simples de informação é vinho para água, é muito, muito diferente mesmo. Então, ele quer dizer o seguinte, que mesmo um sistema analítico como o BI, ele vai conversar com o project, para a gente ver aí como ele é elástico, ele tem uma elasticidade, né? Bom, vamos falar do project na questão online. Ele é uma versão aí, ó, flexível e funciona na nuvem. Isso a gente já observou. Ele roda em plataforma de SharePoint, armazenando os dados no próprio repositório deste. Então, é muito fácil que a gente tenha aí o acesso a esses dados quando a gente está trabalhando com ele online, né? E por último, ele diz que existe o autor, uma versão Microsoft Project Online Desktop Client, que é a versão mais evoluída que eles têm, que esse cliente da área de trabalho do Project Online, né, permite programação automatizada, então você consegue inclusive programar. Consegue fazer gestão de recursos do projeto, que isso é a parte que nos interessa, e relatórios internos, todo tipo de relatório que eu quiser. Está dentro do prazo, está fora do prazo, quais áreas estão cumprindo as partes do projeto, quais que não, né? E essa versão, ela pode ser utilizada de maneira autônoma ou conectada. Então, eu posso estar offline ou online, a gente... offline não, a gente vai ter que sempre estar aí dessa maneira aí fazendo esse trabalho autônomo e depois conectado a ele, que tudo é já atualizado.
Então, essa aqui é a versão, como eu disse para vocês, desculpem, mais evoluída. E quando vocês vão trabalhar, aí vocês vão perceber as empresas, qual é a versão que elas estão utilizando, né? Bom, vamos seguir em frente. Aqui. Elementos que compõem um arquivo do project. Vamos lá. Eu tenho aqui o arquivo do project, eu vou ter calendários, ó, como vocês vão ver como está tudo relacionado com o que a gente aprendeu até agora. Os grupos de trabalho, todos eles. Os mapas, todo tipo de mapa que a gente tem, localização, processos, né? Fluxogramas, filtros e relatórios, todo tipo de filtro e relatório que eu preciso em qualquer fase do processo, do projeto. Modos de exibição, querem Word, querem Excel, querem PowerPoint, querem vídeo. Campos e tabelas, através, a gente vai ver até agora, dos campos e tabelas a gente consegue criar diversos processos aí dentro do projeto. Todos os tipos de formulários que a gente necessite para elaboração do projeto. Módulos VBA, que são aí voltados para banco de dados, né? E os calendários, chegamos neles. Então, aqui, se a gente for ver, você tem todas essas opções dentro do project. E aqui tem uma visão, ó, campos e tabelas. As tabelas mais comuns são as entrada, cronograma, que é uma outra, trabalho, uso, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta, perdão. Aqui, ó, entrada, cronograma, trabalho, uso, resumo, que a gente vai ter aqui em outra tela, e são essas 5 que estão aqui em cima, entrada, cronograma, trabalho, uso e resumo, né? E olha que interessante que é. Ela é muito parecida com o Excel. Quem já tem familiaridade com o Excel vai ver que fica bem fácil trabalhar. Então, aqui são os campos e tabelas. O que faz parte, agora eu vou entrar um pouquinho na área de sistemas, me desculpem, mas é para vocês entenderem. A tabela é o conjunto. Os campos, a gente vai tendo diversos campos dentro dessa tabela. Tem aqui uma tabela e dentro dela tem esses campos. Ou o que a gente vai ter aqui? Tudo que está dentro de um banco de dados. Então, eu quero uma informação de, sei lá, principais moradores do bairro onde eu vou ter o projeto. Então, eu vou lá, vou fazer um filtro de moradores, com tipo de classe social, com que estuda, que não estuda, e vou aqui, ó, selecionando, fazendo um filtro para selecionar essas colunas que me interessam e pedir um relatório. Esse relatório vai vir com o meu público-alvo em determinado bairro, né? Estou dando aqui um exemplo, pode fazer o que quiser com ele, né? Modos de exibição. Então, ele tem 3 modos de exibição. Ele tem no modelo de tarefas, no modelo de recursos e atribuição. Então, dentre os possíveis formatos aí de exibição estão gráfico de Gantt, que está aqui. Eu tenho aqui os meses e aqui as minhas tarefas. E no gráfico, a gente já falou do gráfico de Gantt, por isso que eu não vou entrar no detalhe. Aqui no gráfico eu vou determinando, né? Diagrama de rede, que tá aqui, ó, tá um conectado com o outro, né? Então, o que é primeiro, o que é segundo, o que é simultâneo, né? Então, aqui num formato de rede, como que essa exibição... Formulário. Bem, os formulários, eles vão permitir aí que a gente controle todas as tarefas e os recursos. Eles possibilitam a edição dos dados e a sua visualização. Então, a gente pode ter disponibilidade aí de diversos detalhes da tarefa. Então, eu vou lá e controle de tarefa. Pego o formulário me explicando como que estão as tarefas. Ele vai me dar lá duração, data de início, data do fim, qual é o tipo da tarefa e o percentual de conclusão. Então, através dos formulários, nós
temos como se fosse um relatório aí sobre os detalhes das tarefas. Bem interessante. Aqui, ó. Relatório. Relatórios mais comuns, tá? São carga de trabalho, quanto a gente tem para fazer de trabalho, uma visão geral do projeto, custos e atividades atuais, onde a gente está. Tá aqui, ó. Eu entro em relatório, painéis, vou lá. Carga de trabalho, visão geral, tá aqui, de custo, visão geral do trabalho, aqui, ó, visão geral do trabalho, geral do projeto e geral de custos. E todas as tarefas futuras, fora mais outros relatórios que abrindo, os que não estão aqui, a gente consegue visualizar. Então, aqui, ó, tem a tarefa, clicou em tarefa, a gente vai ter nova aqui. Eu posso criar um novo relatório, recursos, aqui tem o relatório que pega toda essa parte, projeto. Então, ele é, gente, extremamente, assim, bem interessante. E é uma questão de utilização mesmo, né? Calendário. A parte do calendário, ele que é super importante para a gente, porque quando a gente está falando de projeto, quando a gente está falando de projetos, é tudo em cima de tempo, a gente sabe isso, que o principal item, um dos principais itens é entregar o que foi determinado, né? Tem que entregar o escopo, tem que entregar o que foi prometido e dentro do prazo. Então, o prazo é uma questão extremamente importante. Por isso que a questão aqui do calendário é muito importante, a gente sempre estar atento, né? Que o autor fala que ele ajuda a atividade de planejamento do projeto na medida em que possibilita a determinação dos horários de trabalho. Então, ele tem campos que, por exemplo, se as pessoas, de acordo com a lei, podem trabalhar das 8 às 18, o project, ele faz exatamente isso. Ele calcula a quantidade de horas trabalhadas, aqui, ó, no padrão que ele falou, o project vem com alguns calendários padronizados. Exemplo, das 8 às 17, com o intervalo do almoço das 12 às 13 horas. Você vê que então não tem assim, ó, eu vou estimar que isso aqui você vai calcular em horas de trabalho e o próprio project vai calcular quantos dias são necessários para você elaborar a atividade. Por isso que, assim, controlar o calendário é fundamental. Olha que ele coloca 24 horas, também outra opção que ele tem, das 12 horas do meio-dia até 12 horas da noite, do dia seguinte, todos os dias. Turno da noite das 11, que é o PM, né, pós-merídio, às 8 horas da manhã, com intervalo de 1 hora e 30 minutos. Então, ele é muito detalhado. Daí, quando eu faço a previsão que um trabalho, a projeção, lembra que a gente faz uma previsão futura? Essa previsão futura a gente pode contar com assertividade, porque ele já calcula a hora de trabalho. Agora, se acabou a energia, se o sistema caiu, se a pessoa ficou com Covid e não foi trabalhar, é claro, gente, que tudo isso aqui acaba furando. E você vai ter que reorganizar esse calendário, né? Porque você vai precisar de mais horas e de outra pessoa para fazer aquela atividade. Imagina todas as atividades que tem num projeto. Então, é extremamente importante a gente cuidar aí dessa questão. Continuar. Criando um projeto. Então, vamos lá. Antes da gente criar um projeto no software, é importante a gente estruturar a entrada de dados. Então, aqui acho que eu vou dar uma explicação geral que vocês vão entender. Antes de qualquer coisa, para eu entrar num computador e fazer qualquer coisa, eu preciso que os dados estejam dentro do computador. Então, tem uma coisa dentro de sistema de informação e de um sistema que é o banco de dados. Banco de dados, no banco de dados, a gente armazena todos os dados. Os dados, para conceituar, eles são... O que é um dado? Um dado é ele fica armazenado em uma coluna, por exemplo, do Excel. Vou falar do Excel, talvez seja
mais próximo da realidade de vocês. Eu vou ter as linhas na horizontal, na vertical eu vou ter as colunas. Cada coluna armazena um dado. O dado sozinho, para a gente entender o que é o dado, não tem nenhum valor significativo. Vou dar um exemplo. Tá lá meu nome num dado. Elaine de Lourdes Silvauce. O que vão fazer com meu nome sozinho? Nada. Então, primeira regra sobre o dado. O dado sozinho, ele não ajuda a tomada de decisão. Eu não posso tomar decisão só com dado. Agora, o conjunto de dados forma uma informação. Então, a informação é um conjunto organizado de dados, que não adianta também juntar qualquer coisa que vai dar qualquer coisa também. Eu tenho que pensar. Então, por exemplo, eu quero saber quem pode ser o consumidor no bairro ou na cidade de São Paulo de um determinado produto. Eu vou pegar e selecionar esses dados no meu banco de dados. Então, eu tenho que ter os dados lá dentro já. Então, eu vou colocar lá, eu quero uma idade específica, sei lá, de 19 a 24 anos, vou oferecer um curso online. Então, eu vou lá, primeiro, vou selecionar a idade. Só a idade, eu faço o que com a idade? Nada. Eu sei que tem tantas pessoas com certa idade, mas e aí? Né? Aí eu vou lá buscar o quê? O endereço dessas pessoas. Uau, já melhorou. Vou buscar lá outro dado, o e-mail delas. Nossa, telefone celular, entendeu? Juntando todos esses dados, por isso que ele fala que antes da gente fazer um projeto, convém estruturar a entrada desses dados. Então, eu tenho que ter todos esses dados já lá dentro do computador para poder usar o project, para ele buscar esses dados, transformar essa informação para que a gente consiga tomar decisões. Então, eu acho que eu expliquei mais ou menos o que é um dado, o que é uma informação. A informação, ao contrário do dado, tem valor agregado. Só que, só para dar um exemplo para vocês, que a gente o pessoal às vezes fala, tá menosprezando o dado. Não. O dado é a coisa mais importante que tem numa empresa. De tudo que você falar, tudo são os dados. Eu vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Quando teve 11 de setembro, que teve, o atentado terrorista, meu computador caiu, o atentado terrorista lá nas Torres Gêmeas em Nova York, ali é o marco da era da informação e conhecimento. Foi setembro de 11 de setembro de 2001. Eu lembro, porque aquele dia eu estava assistindo os noticiários, horrível. E o que aconteceu de extraordinário? Foi a primeira vez que um grupo terrorista se organiza por internet. Esse foi um grande uau. A internet existe, as pessoas estão se comunicando por ela. E o que aconteceu? As organizações que estavam na primeira torre armazenavam os seus dados, a gente chama isso de backup, eu fazia a segurança, então é uma cópia de segurança, né? Por exemplo, eu não posso ter as coisas só no meu computador, eu tenho um hardware externo que eu vou lá, de vez em quando eu faço um backup, né? Ou então até nos próprios aplicativos. E o que aconteceu? Tem a torre gêmea, a empresa aqui fazia o backup na outra torre, e vice-versa. Então, você perguntasse assim, olha, você tem backup dos seus dados? Tenho, tá na outra torre. Só que o que aconteceu? Eles derrubaram as duas torres. E neste dia, nenhuma empresa mais, essas empresas fecharam. Gente, tinha mais de 3 mil pessoas morreram e mais de 1.000 empresas tinham lá dentro. Uma boa quantidade dessas empresas nunca mais abriram, porque elas perderam os dados. O backup do dado, né, que ela falou, onde ela guarda a cópia, era na outra torre. Essa outra torre caiu, e isso foi uma lição para o mundo inteiro, que a gente tem que ter segurança dos dados da gente em outros locais. Então, isso para a gente entender que, eu estou falando que o dado não tem valor nenhum, mas se derrubar uma empresa, botar fogo nela, explodir qualquer coisa que aconteça, e ela tiver os dados, ela abre o dia seguinte em qualquer lugar do mundo, essa empresa, porque ela preservou os dados. Vocês entenderam a importância dos dados?
Não é à toa que na área de sistemas de informação, as pessoas que cuidam de banco de dados são as mais bem remuneradas, os VBAs ali. Por quê? Tamanha importância que os dados têm na empresa. Se você tem os dados, você reconstrói a empresa no dia seguinte, agora. Se você tiver as informações e perder todos os dados, não adianta nada. Você não consegue fazer nada com as informações. Precisa dos dados, do dado raiz mesmo. Bem, retomando aqui, falamos aqui para criação, ó, e entrada de dados. A sequência sugerida é a gente considerar este processo como um desenvolvimento em camadas, no qual se avança de fora para dentro, assim os dados são detalhados neste processo. Então, a gente vai colocando. Tem aqui, ó, processo de criação do projeto, no project, olha lá. Ó, o meio aqui, ó, finalizar definições de tarefa. Então, vamos iniciar. Utilizar tabela de entrada, pode ver, começar colocando os dados, exatamente o que eu falei para vocês. E modo de exibição, gráfico de Gantt, um deles aqui. Vou digitar tarefas. Você vê que a gente vai abastecendo, abastecendo. Terceiro, camada. Definir durações estimadas. Tudo isso aqui eu já fiz antes, quando eu estava elaborando aí o projeto, né? A parte de planejamento. Vamos definir as durações agendadas. Uma coisa é definir uma estimativa, a outra é fazer agendamento disso. Depois, criar tarefas concorrentes. São tarefas que trabalham juntas, né? Elas concorrem, são... para acabar aquele processo, eu preciso de 2 exemplos práticos de tarefa concorrente. Para aplicar a prova, eu preciso elaborar a prova, colocar essa prova no sistema e fazer a correção automática dela. O sistema vai estar trabalhando com a prova lá dentro e a correção simultânea. São, né? Você vai lá, faz a sua prova, ele já corrige imediatamente. São processos que caminham juntos. Criar tarefas recorrentes, que uma depende de outra. Definir tarefas de resumo e subtarefas. Então, quando determinada tarefa acabar ou estiver no meio ou no fim, eu vou definir que eu quero aqui um resumo. Ou que aqui vai ter uma subtarefa. Numerar essas estruturas de tópicos, para dar uma lógica, né? E definir milestones, ou seja, pré-entregas, vem de milhas, de status que eu vou querer em determinado ponto do projeto. E finalizar a definição dessas tarefas. Então, para a gente ver, ó, finalizar já está aqui no meio. Então, a gente vai, por isso que ele fala, processo de criação no project, ele vai de fora para dentro, em camadas, de acordo com a complexidade. Então, o que eu vou fazendo aqui é fundamental para, quando eu chegar no final aqui, ó, finalizar a definição dessas tarefas. Aqui a gente tem, ó, uma visão geral aqui do project, que quando você cria um novo projeto, é mostrada na figura a seguir, né? E na tela principal, ela tem 2 lados. O primeiro aparece a tabela com atividades, e do lado oposto, o cronograma, né? O diagrama de Gantt, que a gente sempre vai ter aqui trabalhando nessa linha, né? Sobre o project, antes da gente começar aí falando do planejamento dessas atividades, a gente precisa, primeira coisa, mas isso aqui já está no nosso status de projeto, início e término do projeto. Então, por exemplo, pode ser que no momento que a gente está elaborando esse projeto, a gente identifique o seguinte, ó, não vou conseguir esse término nesse prazo, de acordo com as atividades que ainda tem por vir, mas eu vou precisar fazer tudo isso para saber. E com isso, a gente já vai estabelecer o deadline do projeto no project. O que seria isso? O tempo, né? Necessário para a gente saber qual o deadline, o tempo necessário para conseguir fechar esse projeto. E ainda tem um tempo extra de folga, como eu disse, muitas coisas podem acontecer. Exemplo, aconteceu agora aqui,
5 dias de feriado, gente, o que é isso? As empresas são muito loucas, as empresas tiveram que parar, falar, hoje é feriado. Enlouquecedor isso, né? Ninguém espera por uma questão assim, mas para a gente ver que, né, imprevisto sempre acontece. E as empresas, por lei, não podem trabalhar nos feriados, né? Essas informações aí são pedidas pelos project assim que a gente cria um projeto nele. Quando é o início, quando é o fim. Além das datas do início e término, tu vai solicitar para você a data atual e calendário. Então, existe um campo aí para a gente definir como que a gente vai programar as atividades. Data de início. E pode também escolher se as atividades devem ser programadas do início para o fim, o mais cedo possível, ou do fim para o início, o mais tarde possível. E por que essas duas opções? Para a gente saber todas as possibilidades. Então, qual é, quando eu vou do mais tarde possível, é o seguinte, qual é o último dia que eu posso começar para conseguir? Então, está projetado que eu tenho até hoje para iniciar o mais tarde possível, eu não vou conseguir, só vou amanhã. Pronto, estourou o projeto, né? Então, é importante ter essa data do mais tarde possível e do mais cedo possível. E ele usa essa definição para programar todas as atividades dependentes do projeto, ou seja, todos os detalhes que a gente vai ter que são necessários. Aqui a gente vai ter mais informações gerais sobre o projeto. Olha lá, projeto 1, vou ter data de início. Agendar a partir de, data de início do projeto, a data atual, e aí vai, campo personalizado, né? Estatísticas. Bem simples, gente. Criação de tabelas, olha lá. Lá em cima, aqui, tá aqui, tarefas, perdão. Na tarefa, eu tenho aqui, tarefa periódica, em branco e importar, olha lá. Tarefas do Outlook, aí vai. Então, eu vou ter aqui uma tarefa e vou inserir, né, essa tarefa. A relação entre as tarefas, ela pode variar bastante. Olha que diferente que são as possibilidades. A mais comum é a relação de dependência, mas existem outras, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vínculo entre as tabelas. Isso aqui são bancos de dados, né? E tem tabela dentro desse banco de dados e dentro desse. Término a início, né? Término a início. Então, eu terminei, vou para o começo, do término para o início. Como que essa EAP... Então, aqui, deixa eu só complementar. Antes de criar as tabelas, é interessante usar a EAP e já criar essa estrutura, porque a EAP é o detalhamento do projeto, estão lembrados? E ele nos permite aí a visualização do cumprimento dessas tarefas pela própria EAP. Mas olha o outro formato que ela tem. Início é início. Então, início de uma tarefa com início de outra tarefa. Término a término. Término de uma com o término de outra tarefa. E início a término. Então, o início da A com o término, término da A com o início da B. Aqui, término para início, término da A para o início da B. Então, isso aqui é uma sequência, né? Término da A começou a B. Essas duas começaram juntas. A e A. Essa aqui, o fim. Se aqui elas começam juntas, aqui, quando elas finalizam, né? E aqui já início a término. Então, acaba uma, inicia a outra. Todas essas possibilidades de tarefas aqui, a gente tem condições de ver através do software. Maravilhoso. Data limite, isso aqui é extremamente interessante, porque, de acordo com o autor, existem situações em que se deseja garantir o término de uma tarefa específica, que a gente vai colocá-la como data-alvo. E essa sinalização, ela não vai mudar como o project programa essas tarefas. Entretanto, se você não deseja essas datas realmente afetem o projeto, o project, ele agenda as tarefas. A gente só quer aí emitir um alerta quando a tarefa não for terminada na data limite. Então,
Para isso, a gente vai adicionar, ó, data limite na tabela, no modo de exibição do gráfico de Gantt, para definir essas datas limite para essas tarefas. Então, quando ocorrer a data limite, ele vai te dar um aviso, fala, olha, a data limite é essa aqui, para a gente já saber como que a gente se posiciona dentro disso aí. Algumas restrições que a gente vai ter, né, que o uso de restrições para a tarefa permite criar limites para agendar tarefas, né? Então, até determinado ponto, eu vou ter uma restrição, começa um outro processo. O autor fala aqui que pense que você não quer começar uma tarefa de maior complexidade na véspera de um feriado, ou algo similar. Então, se é por restrições aplicadas nas tarefas, permitem isso. É possível criar restrições nos seguintes tipos. O mais tarde possível, padrão em um projeto agendado a partir do término. Quando eu estou do término para cá, então qual é o mais tarde possível? Outra restrição. O mais breve possível, que a gente já falou anteriormente, né? Não terminar antes de e colocar essa restrição. Não terminar depois de tal restrição. Deve iniciar em, e colocar, deve terminar em, não iniciar antes de e não iniciar depois de. São todas restrições que a gente pode colocar para verificar se tudo que a gente está fazendo, o que está acontecendo no projeto, está de acordo com o escopo. Aqui a gente vai ter uma outra tela, aqui, ó. Sistema de controle de acesso, planejamento, iniciação. Olha, aqui abriu tudo, tá vendo? Então, vou lá. Reunião, em tantos dias, já aconteceu essa reunião, já vai... Aqui, ó. Olha as datas, dia 1º e dia 15, tudo que tem que acontecer já está aqui, ó, no cronograma. Organizar cotação e orçamentos tem 15 dias, aprovação do orçamento 2 dias, aquisição e desembaraço e recebimento dos equipamentos 40 dias. Ah lá. Equipe de trabalho, identificação dos perfis requeridos no projeto 4 dias. Todos com os prazos aqui, ó. Instalação e configuração, ah lá. Validação da estanização, tá lá, testes, todos os prazos. Finalização do projeto, olha lá, história, desmobilização total da equipe, tem 1 dia, reunião de encerramento, porque todo projeto, retomando, tem começo, meio e fim, né? Então, ele tem um final, então a gente tem que finalizar o projeto também. E você pode ver que é bem simples, gente, não é nada difícil, não. Aqui, pessoal, a gente acabou de... É o nosso autor, né? Nossas referências, o autor aqui. E queria saber aí... Opa, agora eu perdi minha caixinha. Deixa eu colocar aqui. Opa, voltamos. O que vocês acharam do project? Nessa primeira introdução. O ideal, se a gente estivesse na universidade, seria utilizá-lo, mas, como eu disse para vocês, ele é tranquilo, é um software tranquilo, caso vocês consigam acesso livre ou acesso na organização, é bom ter e começar a trabalhar, né, Mas, para a gente fazer um projeto, para trabalhar nele, a gente vai precisar do quê? Dos dados. É necessário que os dados estejam já no banco de dados para a gente trabalhar, porque se você abre o project e fala, vou trabalhar nele, você não tem nada ainda de dado para trabalhar, para as informações necessárias para o projeto. E agora fica para perguntas e dúvidas. Professora, uma dúvida que ficou em relação ao conteúdo, essa ferramenta, elas são utilizadas nas maiorias das empresas multinacionais, empresas grandes, ou qualquer um pode ter esse programa de software? Olha, ela é uma ferramenta da Microsoft que é paga. Sim. Eu acredito que vocês sabem que vocês, como aluno, têm acesso a ferramentas do Office. Não sei se já falaram isso para vocês. Vocês podem baixar ele gratuitamente, o Office.
Vocês têm direito até 5 licenças, pelo menos eu como professor tenho, eu acho que todos os alunos têm. Eu, no meu, não tenho project. O que eu tive foi das empresas e de licença particular. Agora, ele é utilizado, ao contrário do que você está dizendo, é o seguinte, quando é muito complexo o projeto, as empresas têm outros softwares mais potentes. Claro, tem empresa que desenvolve seu próprio software de projetos. Agora, no geral, e para a gente falar assim, média complexidade, ele atende perfeitamente. A maioria das organizações, uma boa parte trabalha com ele. Ah, certo, entendi. E Então nem vou falar, tá, desculpe, nem vou falar para você empresa pequena ou média ou grande, sabe por quê? Tem empresa que é grande e que não é complexo o trabalho dela. É simples, é como, vamos pegar o Uber. O Uber precisa de um bom software, de quê? Geolocalização, essas questões. Será que um project seria tão necessário para eles? Então, às vezes uma empresa ela é grande, mas o trabalho não é tão complexo. Aí você pega o Google, por exemplo, que tem 1000 projetos e talvez o project já não seria para ele o ideal, teria que ter um software ou desenvolvido por eles ou por um outro desenvolvedor mais complexo. Entendeu agora? Ah, sim. Não, tudo bem, ficou claro. Uma ótima pergunta, muito boa. Pro, Oi, Ana, pode falar, querida. mas ele serve para os projetos serem entregues dentro do prazo estipulado, de uma Sim. forma mais organizada? De uma forma? Mais organizada? Sim, porque você não viu que eu expliquei? Ele te exige data de início, data de fim. Olha, demora mais, a gente chama isso de parametrizar. O que que é parametrizar? Colocar todos os dados lá. Nosso primeiro trabalho no software é ficar dando informação, informação, informação. Só depois que eu der todos os dados para ele transformar em informações é que ele vai me dar todas essas provisões. Se eu não colocar data de término e data de fim e as tarefas, ele não vai processar nada, porque ele depende dos dados para me dar informações. Ele não trabalha de forma, como explicar, não profissional, ele não trabalha aleatoriamente. Ele sempre vai te exigir parâmetros, que a gente chama parametrizar isso, é colocar os dados lá. Quando vai iniciar? Qual é a data de fim? Se você não coloca isso, você não continua, entendeu? Ele te obriga a trabalhar dentro de limitações, sim. Não sei se eu respondi. Respondeu. Obrigada. Nada, querida. Obrigada a você pela pergunta. Bom, pessoal, se não tem perguntas aí a respeito da disciplina, eu quero saber como vocês estão. Tá todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Suas famílias estão bem? Vocês estão tendo alguma dificuldade com os trabalhos, Como que tá a vida? Estamos bem, Pro, graças a Deus. Ai, que bom. Fico feliz. Bom, pessoal, acho que a nossa aula de hoje é essa. Semana que vem, como não tem um conteúdo, a gente vai fazer atividade para, né, trazer mais questões aí para a gente discutir sobre isso, sobre o projeto. Agradeço aí demais a atenção de todos vocês. Tenham um excelente dia, um dia de sol bonito e frio. E cuidem bastante de vocês e das suas famílias. Até mais. Obrigada pela atenção. Professora. Obrigada, professora. Uma boa semana. Para você também. Tchau. Tchau. Professora, Opa. uma pergunta, você fez chamada ou você não faz chamada? Não, eu vejo todos vocês. Eu tenho aqui 20 alunos. Michael está falando comigo. Ah, tá. Obrigado, Você professora. vê como o software é bom, tá vendo? Tá bom, professora. Obrigado. Bom Nada. dia. Bom dia. Professora, boa semana. Ô, Pro, Para você também. Boa semana. Pro,
Qual que é a diferença de... Pode falar? Posso? Qual que é a diferença de ferramentas e metodologia? Que eu lembro que teve Boa. uma aula que você estava falando de metodologias ágeis. Então, a metodologia é uma, assim, a ferramenta é algo que nos ajuda, facilita a elaboração de uma atividade. A metodologia já é um método, é uma forma científica de fazer algo. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, primeiro passo faz isso, segundo isso, você tem que seguir aquela regra. Muitas vezes, quando a gente fala ferramenta, é algo que facilita até utilizar uma metodologia, né? E eu concordo com você que hoje em dia tudo virou ferramenta. Então, ferramenta é sempre no sentido de algo que te ajuda. Exemplo, Excel é uma excelente ferramenta. Agora, ele tem uma metodologia, essa ferramenta, porque para eu incluir os dados, ele me dá parâmetros. Para eu tirar um relatório, eu tenho parâmetros. Então, eu não sei se eu expliquei, mas a metodologia é um método científico para exemplo, quando eu compro, sei lá, um móvel e ele vem com um manual de instruções, ele vem com uma metodologia. Primeiro põe o parafuso A, depois o parafuso B. Isso é um método que eu vou ter para fazer. E ferramenta, eu posso dizer que o alicate, a chave de fenda, são ferramentas que vão me ajudar a realizar essa metodologia. Não sei se ficou mais fácil ou não. Entendi, é um complementando o outro. Isso. Só que tem gente que chama a metodologia de ferramenta e é o contrário. É importante a gente conceituar a diferença. Ferramenta é algo genérico. Ó, por natureza, ferramenta é algo algo que eu não posso falar nem de formato, que ela pode ser intelectual, pode ser um serviço e pode ser uma chave de fenda, que é concreto, né? Ela pode ser qualquer coisa que facilite a execução de uma atividade. Método não, o método foi algo pensado cientificamente, ó, para fazer isso, eu vou ter uma metodologia, uma regra, que se eu quebrar a regra, vai dar errado. Entendeu? Olha, isso pode ser, mas isso é complexo de falar, porque ó, pode ser, inclusive, na hora de fazer um bolo. Né? Eu me meti a fazer pão, como todo mundo que está se metendo a fazer pão. O que eu estou aprendendo sobre a umidade da massa, eu nunca imaginar isso, que se eu pôr muita água ou pouca água, o pão vai ficar bom ou ruim. Então, você fala assim, então a receita é uma metodologia? A pessoa que experimentou essa massa, fez 10 vezes e falou, olha, vai devagarzinho. O que eu fiz? Joguei água de uma vez. Burra, né? Foi água demais, o meu pão afundou. E o outro, aí eu aprendi que é devagarzinho para eu ver. Então, para você ver que até para fazer uma receita de pão, você precisa de um método. E pode dar certo ou errado, dependendo de como você segue ou não o método. Entendi. Claro, agora, e isso pode ser... E agora, na universidade, a gente chama de uma metodologia, ela já é o lado científico, né? São cientistas que vão lá, testam, e dizem o seguinte, ó, esse é um método, é uma metodologia para fazer isso aqui, né? Entendi, prof, ficou claro. Mas é utilizado de qualquer jeito, isso é verdade. Eles chamam tudo de ferramenta, né, agora. Aham. Professora, Obrigada. mas Até uma semana que vem. Pode falar. nesse ferramenta também é usado o PDCA? Ferramenta para... Tipo, esse que você está falando também é utilizado com o PDCA? Não, o PDCA é uma metodologia. Aí muita gente fala assim, ele é uma boa ferramenta de gestão. Porque ele ajuda na gestão. Agora, o PDCA em si é uma metodologia científica criada pela Escola da Qualidade
Plan, do, check, action, entendeu? Ele é uma metodologia, mas eu posso dizer assim para você, nas empresas isso acontece. Eu vou usar a ferramenta PDCA para me ajudar na gestão do departamento. Não é isso que a gente ouve? Ah, tá, entendi, Só que professor. ele é uma metodologia, foi amplamente estudado, virou um método mesmo. Porque parece a mesma coisa, né? Tipo, o projeto, você falou, tipo, tem que ver tipo, colocar a data. Aí eu pensei, deve ser quase igual a ferramenta do PDCA. Sim, sim. Toda metodologia, geralmente, algumas questões, elas são muito parecidas, porque são fases que já deram certo. Então, a gente sempre procura seguir uma regra para que aquilo dê certo. Fora isso, é porque a gente não tem aqui esse tempo para... Vocês vão ter metodologia científica. Antes de metodologia científica, vocês vão ter essa matéria, acho que online. Presta atenção nela, que às vezes o pessoal faz e passa batido nessa matéria. Vocês vão saber o que são leis, são as leis universais. Ou seja, que você tem que aplicar em qualquer lugar do mundo uma lei e ela vai dar certo. A gente tem as metodologias, então a gente tem diversas categorias dentro da ciência sobre essas questões, né? O homem só chegou onde ele está através da ciência e através da metodologia, né? Que a gente tem que comprovar aquilo que a gente está colocando como ciência e como estudo, né? Por isso que eu vou no senso comum e vou na ciência toda hora, para vocês entenderem. Eu falei do project e falei de receita de bolo. Por quê? Porque quando eu estou em casa seguindo uma receita, também é um método. Se eu não sigo, não dá certo. Para vocês verem. Agora, quando eu estou na área científica, já é algo amplamente testado, qual é o caso do PDCA. Testado e utilizado é uma metodologia, assim. Mas muito boa a sua analogia, fez uma ótima analogia, muito bom. Tá bom, professor. Obrigado mesmo, tá? Obrigada a você, tenha uma ótima semana. Tá bom, Usem obrigado. Tchau, Pro. máscara, Obrigada. usem máscara em todos os lugares. Pode deixar. Pro, tá ouvindo? Tô, Eu tenho uma dúvida. pode falar. Esse projeto, ele sempre vai ser utilizado dessa maneira que você falou em relação ao EPA? EAP, né? Desculpa. Tá. Então, assim, ó, o EAP já ajuda muito, por quê? O EAP significa que você já tem o escopo e os detalhes do projeto. Por isso, quando você tem o EAP, você vai e coloca no project, fica muito mais fácil, você já está exportando para ele os dados que você tem da EAP, entendeu? Porque pode ver, o project não funciona sem dado. Você chega lá e fala assim, vou fazer uma previsão, não tenho data, não tenho nada, é inútil. Ele não vai te ajudar em nada. Então, a EAP é o detalhamento do projeto. Quando eu coloco esses detalhes no project, ele já trabalha em cima de todos esses dados, entendeu? Eu acho que foi isso que eu disse. Não sei se é isso que você perguntou. Entendi. É isso mesmo. Ele já trabalha dentro dele mesmo. Tá. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, querida. Ótima semana. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, querida. Tchau, Ana. Professora? Professora? Oi.
Professora? Oi, Emily, você tá querendo falar? É que tá tão baixinho aqui. Deixa eu ver se é o meu. Ah, é o meu alto-falante. Agora pode falar que vai ficar alto. Pode falar. Professora, tá conseguindo me ouvir? Oi, querida. Tá conseguindo me ouvir? Agora tô. Aumentei aqui o. Nossa, que bom. É que meu microfone, às vezes, ele buga e eu penso que sempre é o meu microfone. Tá. Sim, eu sou aluna nova e eu só tive acesso às suas aulas desde a semana retrasada. Porém, Ah, eu vi teu e-mail ontem, eu respondi, inclusive, né? porém, eu não estava conseguindo falar com a senhora, né, por conta do meu microfone. E Claro. nota ausente em sala de aula. Eu gostaria de saber como é que eu posso estar fazendo para repor essa nota. Eu já falei com o coordenador, com o Márcio, e ele Eu te já... respondi ontem no e-mail, mas olha, eu falei para você fazer, como você está chegando agora e você está com tudo para fazer, faça todas as atividades de pré-aula, aula e pós-aula das 12 unidades. É muita coisa. Porque você, além de ter minha nota, você vai ter a nota do sistema. Eu já Porque fiz você tudo. perdeu todas as provas, né? Eu já fiz tudo. Já? Ótimo, era só isso que eu queria saber. Então, eu já vou hoje lançar. Vou botar aqui por aqui, ó. Emily. Professora, mas eu não fui eu que eu te mandei uma mensagem no e-mail, mas foi um trabalho. Mas eu não te mandei nenhuma mensagem referente a isso, não. Ah, então esquece. É outra pessoa. Então era só isso que eu tinha que fazer para ter a nota em sala de Não, aula? mas você começou quando? Vamos lá. Então, eu fiz minha matrícula dia 20, mas eu só consegui ter acesso ao AVA no dia 12 desse mês. Ah, então você já fez junto com a turma do lado da outra matéria, não fez? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu fiz um Sou eu, trabalho, professora Érica Mariano. Seu curso é RH ou é administração? é administração. Peraí que eu vou olhar. Administração. Nossa, não tá nem na minha lista. Bom, se você começou agora, não tem jeito, né? Deixa eu só olhar uma coisa aqui, peraí. Um trabalho eu já fiz, eu já enviei ele por e-mail para a senhora já. Ah, então eu devo ter arrumado já. A senhora até falou dele, semana passada não teve aula, semana retrasada a senhora mencionou ele, falou que ele tinha prazo de entrega até dia 15. Aí eu fiz ele e enviei por e-mail. Tá bom, peraí, deixa eu só ver aqui no Outlook o e-mail. Elaine, Oi? sou eu, Érica Mariano. Sou aluna nova. Ah, tá, Érica. É que eu tô resolvendo esse daqui da Emily, já vou falar. Tá tudo com E, já entendi onde eu fiz a confusão. Deixa eu entrar aqui no Outlook. Ó, Érica Mariano falou comigo ontem, desculpa. Então foi para Érica que eu respondi. Emily, eu não entendi. Cadê seu trabalho? Eu já. Porque aqui não tá. Eu enviei ele pelo Gmail. A senhora me respondeu ainda. Gmail? Foi. Uau. Manda ele de novo hoje. Tá bom. Mas manda no da Anhanguera. civolce@anhanguera.com. Tá bom. Gmail, eu nem uso esse e-mail. Deixa eu ver se não foi esse que eu enviei. Vê aí, ó. civolce, Daqui. @anhanguera.com. Tá, peraí. Emily Santos. É isso mesmo, professora. É esse e-mail mesmo. Eu enviei ele Tá. para a senhora. Tá, é que você não tá na minha lista aqui, eu vou entrar lá de novo, tá bom? Eu vou ver. Aí eu peço lá pro Márcio deferir, Tá tá? bom. Tá. Tá tranquila. Agora fala com a Érica. Fala, Érica. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo e você? Bem. Você recebeu ontem, né? Hã? Recebi. Tá bom. Já comecei a conseguiu? fazer, Tá falta só fazendo? umas coisinhas. Sim. Comecei a fazer ontem, falta só um pouquinho. Não, mas você vai ter que se dedicar.
Pega aí um dia inteiro e fala, vou fazer tudo hoje de uma disciplina. Assim que você acabar, você me manda, porque eu entro no sistema e eu consigo ver no sistema o que você fez. Aí eu já te dou a nota e mando o Márcio deferir. Eu falta só um pouquinho, porque eu trabalho de tarde e à noite. Aí quando eu chego no trabalho, o que eu vou fazer? Falta pouquinho coisa. Tá bom, eu vou entrar lá hoje. Tá aqui, Érica, Mariana. Eu vou entrar lá hoje e vou olhar as duas. A Emily e a Érica, tudo com ele. Certo. E terminar eu já consigo finalizar. Tá bom. Professora. Diga. Michel, fala. Michel. Eu tinha um problema essas semanas passadas, acho que era um mês que estava com problemas pessoais entre meus pais e entre meus tios. Só que aí, tipo, eu deixei um pouco de lado, tipo, trabalho, o portal aluno, tipo, eu deixei um tempinho de fazer lição. E tem como recompensar isso? Olha, aqui no meu você não fez nada e o pior, a nota não tá boa da prova. Meu, faz esse negócio, manda bala lá que eu vou entrar, vou olhar. Se tiver feito, eu dou nota. Se não tiver, sinto muito. Então, eu tava com problema essa semana, um mês passado, assim, problema pessoal entre meus pais e tal. Aí, tipo, eu deixei de fazer, só que eu tava assistindo a aula, entendeu? Não importa. Se você assiste a aula e não faz atividade, não adianta nada. Entendeu? A aula você vai ter presença, mas você precisa do quê? Entrar lá, fazer todas as atividades de pré-aula, aula pós-aula e o desafio nota máxima. Faz isso aí que eu vou entrar hoje à tarde e vou olhar. Se você fizer, eu te dou a nota. Ah, tudo bem, professor, porque agora sim já resolvi esse problema, tô mais calmo, né? Já tô um pouquinho paz e eu vou, tipo, já vou me dedicar, sabe? Aí, Tá bom. Vai tá lá bom? que eu vou olhar. Tá Manda bom. bala. Professora? Oi? É que assim, como eu já fiz todas as atividades do AVE e eu também tô fazendo na plataforma do Desafio Nota Máxima, eu queria saber se isso vai contar só como nota em sala de aula, ou se eu vou ter que fazer algum trabalho extra para poder compensar essas notas em sala de aula, que eu não tive presente. Emily, você já olhou? Eu te dei as notas ou não? Eu já Não. anotei aqui, Emily. Fica tranquila, você tem que esperar. Então Espera que eu vou arrumar a nota, vou pedir para o Márcio, vou procurar teu e-mail, vou ver a atividade, fica tranquila. Por enquanto não faça nada, você agora só espera. Tá bom. Tá? Obrigada. De nada, que é isso. Tchau. Tchau, querida. Boa semana. Pra você também. Professora. Oi, querida, pode falar. Então, eu queria tirar umas dúvidas. Acabou tendo uma oportunidade para mim poder viajar para Espanha para estudar. Só que eu queria entender essa coisa. Se eu aceitar isso, o semestre que eu fiz da faculdade aqui, eu vou poder levar alguma coisa lá? Ou como que é feito os papéis assim? Você sabe alguma coisa? E você? Olha, eu não sei exatamente. Agora, o que eu sei é o seguinte: você tem que concluir o semestre, fazer as provas B2. Fechou o semestre, você já vai ter um histórico escolar. O que é esse histórico? As disciplinas que você cursou, elas vão estar no seu histórico, que
Se o curso que você fizer lá tiver as mesmas matérias, com a mesma carga horária, porque às vezes você faz uma matéria aqui, com 80 horas, chega lá é 100, não vai adiantar nada a que você fez aqui, entendeu? Então tem que bater essas duas coisas. Tem que bater tanto a disciplina, como bater a carga horária. Aí, lá, eles podem fazer o seguinte, te dar compensação. Agora, se você parar aqui agora, hoje, e não fechar, também você não vai ter nenhum histórico, que você vai ficar reprovada. Entendeu? Ah, entendi. É porque eu queria terminar o primeiro semestre e fechar as notas, e se eu decidir ir lá pra lá, eu queria ver se eu podia pegar esse histórico pra poder levar lá. Entendi. É uma boa, porque você já fez um semestre. Se o curso for semelhante, pode até ser que sim. Agora, se o curso for diferente, você está fazendo, qual é o seu curso aqui? RH ou administração? Administração. Então, você faz administração aqui, vai fazer economia lá, lá é outra coisa. Aí não vai ter as mesmas matérias, entendeu? Ah, entendi. Lá tem que bater duas coisas: a disciplina e a carga horária. Ah, entendi, Às vezes professor. bate a disciplina e a carga horária não, aí não adianta. Se for maior a daqui, tudo bem. Se a carga horária daqui for menor, eles vão falar que não pode porque o MEC não aceita, entendeu? Ah, entendi. E tem que fazer, assim, alguma tradução, Para assim. espanhol. É. Espanhol. Né? Lá você vai estudar em espanhol, você não vai estudar em português. Você tem que ser Não, fluente. eu sei, mas eu tô falando, assim, dos papéis, assim, sabe? Pra poder levar. Então, aí vai depender de lá. Você vai ter que analisar o que eles estão te pedindo lá. Lá eles vão te pedir traduzido ou não. Você tem que pegar a documentação. Você tem que se informar mais do que eles querem lá. O que eles pedem? Manda uma carta. Fala, olha, estou finalizando, eu quero saber quais são as exigências. Que documentação é necessária? A tradução é tranquilo hoje, né? Você tem Google Tradutor, e espanhol acho que não é tanta dificuldade, né? Mas lá é assim, ó, a regra é a seguinte: quando você vai fazer intercâmbio, eu tenho vários alunos de intercâmbio, quando você vai fazer intercâmbio em outro país, é a língua deles que manda. Quando alguém vem fazer no Brasil, ele é obrigado a dominar o português. Entendeu? Entendi, professor. Lá você tem Tá que ter bom. um domínio do espanhol. Ai, tá bom então, professora. Obrigada. Nada, querido.
Oi, Glória. Pode falar. Érica, acabei de ver aqui que você já fez sim, viu? Não, peraí, confundi.
Bom dia, professora. Oi, pode falar. Bom dia. Estou aqui fazendo as correções das notas, já fico aproveitando. É um pouco baixo a ligação, a gravação. Eu também achei, mas eu já aumentei aqui o meu microfone, ó, tá? Ó, 100% agora. Ainda continua um pouco baixo. Então, professora, muito prazer, meu nome é Glória Rebeca, eu sou a aluna que veio lá do Rio de Janeiro e é a primeira aula que eu estou assistindo. Pois, infelizmente, eu não consegui assistir as aulas mais ou menos há uns 2 ou 3 meses, não sei, quando começou as aulas. E eu queria sabe, porque eu perdi prova, o trabalho que a senhora me mandou por e-mail também não consegui fazer, porque eu não consegui entender como que era para fazer o trabalho, sabe? Por causa das aulas que eu perdi. Eu gostaria de saber se tem como a professora me ajudar. Bom, a única forma que eu tenho de te ajudar, então, já que você não entendeu o trabalho, é fazer todas as atividades de pré-aula, aula e pós-aula, que eu entro no sistema e eu vejo isso. Façam todas e só isso você já vai ganhar uma nota do sistema e vai ganhar a minha também. Entendeu agora? Ok, as Você vai atividades entrar que lá. atividade do AVA, né? Isso. No meu caso, tem 12 unidades. Você vai entrar nas 12. Tem lá atividade de pré-aula, lê, responde. Atividade de aula, responde. E pós-aula, responde. Das 12 unidades, aí eu te dou nota. Aí você não precisa fazer o trabalho. Fora que você vai ganhar do próprio sistema também um monte de ponto, mais do que o meu. Muito obrigada por essa ajuda. Eu já concluí. Tá, mas você tem um prazo, hein? Hoje, quando você consegue fazer isso? Sim, eu consegui já fazer. Então vai lá. Vai que eu tô arrumando essas notas, tá bom? Tá bom, muito obrigada, professora. Por isso, me cobra, tá bom? Se eu não fizer. Tá bom.